Mas olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise profunda e rigorosa no nosso espaço de debate. Hoje vamos desmontar um dos quebra-cabeças geopolíticos e econômicos mais complexos da atualidade, que tem reflexos diretos no nosso país e no seu planejamento financeiro. Quando observamos as tensões no Oriente Médio, no atual cenário global, a mídia tradicional frequentemente nos apresenta uma narrativa excessivamente simplista, um embate motivado unicamente por diferenças religiosas e rivalidades milenares. No entanto, convido os senhores e as senhoras a olharem muito além dessa cortina de fumaça. O que estamos presenciando não é apenas uma questão de crença ou ideologia, mas uma disputa implacável por hegemonia regional, controle de rotas comerciais vitais e, acima de tudo, sobrevivência política e econômica. Segundo analistas internacionais de renome e dados recentes do mercado financeiro global, focar apenas na narrativa religiosa é um erro analítico grave. Se a religião fosse o único motor destas tensões, não veríamos alianças tão pragmáticas e muitas vezes contraditórias se formando na região. Governos com visões teológicas completamente opostas frequentemente cooperam nos bastidores quando há interesses em infraestrutura e benefícios econômicos robustos em jogo. A verdadeira engrenagem que move as peças neste intrincado tabuleiro é a manutenção do poder do Estado e o controle sobre recursos estratégicos, especialmente o mercado global de hidrocarbonetos, que afetam diretamente o comércio mundial e, inevitavelmente, a realidade brasileira. As autoridades máximas e as lideranças das nações envolvidas compreendem perfeitamente que a geopolítica moderna não é guiada por sentimentos, mas por interesses permanentes. Neste contexto contemporâneo, a formulação de um desafio diplomático externo ou de uma competição geopolítica acirrada funciona como uma ferramenta política extraordinariamente eficaz para assegurar a coesão e a estabilidade interna de determinados regimes. Quando há desafios econômicos domésticos, focar na atenção da população em uma questão externa é uma tática de governança amplamente documentada na ciência política. Neste material desenhado especialmente para o público brasileiro, que busca ir além do óbvio, vamos explorar estatísticas comerciais, estratégias de defesa nacional e movimentos macroeconômicos que raramente ganham o devido destaque nos noticiários diários. Vamos entender a engenharia de poder por trás dessas decisões estatais e como as flutuações do barril de petróleo impactam a inflação, os custos do nosso agronegócio e as taxas de juros no Brasil. Preparem-se, pois os fatos que detalharemos a seguir exigem um olhar maduro e mudarão sua percepção sobre as dinâmicas globais. Peço, por gentileza, que se inscrevam no canal e acompanhem esta linha de raciocínio analítico até o final. Dando continuidade à nossa linha de raciocínio para que possamos compreender a gravidade da conjuntura atual e como ela ameaça a estabilidade do mercado global hoje, precisamos dar um passo atrás e examinar os registros históricos da região. É fascinante e, ao mesmo tempo, profundamente revelador constatar que as nações que hoje protagonizam a rivalidade diplomática mais severa do Oriente Médio já mantiveram, em décadas anteriores, uma parceria estratégica extremamente sólida e mutuamente lucrativa. Documentos diplomáticos e relatórios comerciais da época ilustram um cenário que, para o observador desatento de hoje, pareceria pura ficção. Naquele período histórico, não apenas existiam relações oficiais plenas, como a infraestrutura de aviação civil operava voos comerciais diretos e regulares entre as suas capitais. Mais do que uma simples convivência pacífica, havia um intercâmbio prático de altíssimo nível. Enquanto uma parte garantia o fornecimento contínuo e confiável de energia, fundamental para o crescimento industrial, a outra transferia tecnologia de ponta, abrangendo desde a modernização de sistemas de defesa até inovações cruciais para a produtividade agrícola. Então, o que motivou o colapso absoluto dessa aliança econômica tão bem-sucedida? A resposta, senhoras e senhores, não se encontra nos textos sagrados ou em diferenças étnicas insuperáveis, mas sim na mecânica fria e calculista da preservação do poder. A ruptura diplomática severa ocorreu devido a uma mudança drástica na estrutura de governo de uma dessas nações. Quando uma nova liderança assumiu o controle do aparato estatal, deparou-se com o desafio monumental de consolidar sua autoridade sobre uma população vasta, politicamente dividida e com altas demandas econômicas. Para legitimar o novo sistema e garantir a subordinação das dissidências internas, a nova classe governante necessitava urgentemente de um elemento unificador. A antiga parceria comercial
tornou-se, da noite para o dia, um passivo político inaceitável. Foi exatamente nesse ponto que presenciamos uma das maiores e mais eficazes reengenharias políticas da história contemporânea. O antigo parceiro de negócios foi deliberadamente recategorizado e elevado ao status de maior ameaça oficial ao Estado. Essa transição retórica foi orquestrada com precisão cirúrgica. Ao direcionar toda a atenção e os temores da nação para um desafio existencial externo, o governo conseguiu a justificativa perfeita para implementar medidas de segurança rigorosas e, fundamentalmente, desviar o escrutínio público das falhas na administração econômica doméstica. Analistas de relações internacionais concordam que essa rivalidade foi institucionalizada, não por ódio cego, mas por conveniência administrativa. Esse movimento reconfigurou abruptamente as cadeias de suprimento globais, rasgou contratos bilionários e forçou um realinhamento que custou fortunas aos cofres públicos. E é essa exata necessidade de manter a narrativa da ameaça viva que nos leva ao próximo estágio da nossa análise. Como essa disputa é financiada hoje, de forma indireta, moldando um verdadeiro xadrez de influências que afeta até mesmo os investidores aqui no Brasil. E avançando na nossa análise, senhoras e senhores, é imperativo compreender a mecânica exata de como essa rivalidade fabricada é sustentada na prática. No campo das ciências políticas e das relações internacionais, existe um conceito estrutural, amplamente estudado, conhecido como coesão social por oposição. Em momentos de fragilidade econômica interna, frequentemente caracterizados por inflação persistente, desvalorização cambial severa e descontentamento civil, a estratégia mais eficiente para uma liderança, manter o controle absoluto do Estado, é transferir a pressão institucional para um vetor externo. É precisamente esta engenharia de poder que sustenta as tensões atuais no Oriente Médio. E para as administrações estatais envolvidas, manter o estado de alerta constante não representa um fardo, mas sim um ativo político extraordinariamente valioso. Se não houvesse a narrativa contínua de um cerco estratégico iminente ou de uma hostilidade regional latente, as populações dessas nações invariavelmente voltariam o seu rigoroso escrutínio para as falhas domésticas. O debate público seria inevitavelmente dominado pelo alto custo de vida, pelas taxas de desemprego e pela estagnação econômica. Portanto, o antagonismo que observamos nas manchetes internacionais não é fruto de um acidente diplomático ou de reações impulsivas. Trata-se de um pilar fundamental da governança contemporânea nessas áreas de influência. E as declarações oficiais contundentes e as demonstrações táticas servem como um cimento ideológico, projetado metodicamente para manter a base de apoio político estritamente alinhada às diretrizes do governo central. No entanto, aqui reside o aspecto mais sofisticado e calculista desta estratégia. Nenhuma das potências envolvidas deseja, racionalmente, um enfrentamento direto e total. As altas cúpulas de liderança sabem perfeitamente que uma escalada sem controle resultaria em um colapso sistêmico de suas próprias infraestruturas econômicas e, consequentemente, na possível queda de seus regimes. Em vez de um embate frontal de forças oficiais, o que presenciamos é a gestão milimétrica do risco geopolítico. Mantém-se a temperatura diplomática alta o suficiente para justificar a aprovação de orçamentos de defesa trilionários e a implementação de leis de segurança rigorosas, mas cuidadosamente calibrada para evitar o ponto de não retorno. Segundo especialistas em segurança global, essa tática de dissuasão e contenção levou à criação de vastas redes de influência indireta. Em vez de atuar diretamente, os governos passam a financiar e a fornecer suporte logístico e tecnológico a grupos e alianças políticas regionais de terceiros. Esta manobra permite expandir fronteiras estratégicas e projetar poder sem a necessidade de assumir a responsabilidade oficial pelas ações no tabuleiro internacional. E é exatamente a manutenção deste equilíbrio frágil, orquestrado nos bastidores, que dita o ritmo do comércio global. Essa complexa rede de atores indiretos nos leva diretamente à próxima fase da nossa investigação. Como esse xadrez regional afeta as rotas marítimas e desencadeia um efeito dominó implacável na economia mundial. Senhoras e senhores, é exatamente essa gestão milimétrica do risco que nos conduz à quarta fase da nossa análise: a formação de complexas redes de influência regional. Como um enfrentamento direto e irrestrito seria economicamente catastrófico para qualquer administração central,
A estratégia diplomática contemporânea transformou-se em uma rigorosa política de contenção por procuração. Dados de inteligência financeira e relatórios de institutos de pesquisa internacional indicam que a construção dessas redes exige investimentos governamentais na casa dos bilhões, ao fornecer suporte logístico e econômico a alianças políticas e facções em territórios vizinhos. Uma nação consegue projetar poder e expandir sua esfera de influência sem a necessidade de movimentar oficialmente as suas próprias frotas. Trata-se de uma expansão de fronteiras estratégicas invisíveis. Em resposta a essa expansão, o campo oposto começou a forjar parcerias diplomáticas e comerciais sem precedentes com países que, historicamente, eram considerados neutros ou distantes. Observamos acordos bilaterais focados em infraestrutura portuária e compartilhamento de inteligência. Este é o verdadeiro xadrez geopolítico moderno. Um jogo onde a diplomacia econômica e a dissuasão tática reconfiguram o mapa de poder, preparando o terreno para o nosso último e mais importante ponto. Como essa disputa global atinge implacavelmente o seu bolso. Senhoras e senhores, chegamos ao ponto crucial. A conexão direta entre essas movimentações estratégicas distantes e a nossa realidade econômica aqui no Brasil. Por que o cidadão comum deve se preocupar com alianças e disputas de poder a milhares de quilômetros de distância? A resposta resume-se a uma vulnerabilidade estrutural profunda, a dependência logística e energética. A região que analisamos abriga as principais rotas marítimas vitais para o fornecimento global de hidrocarbonetos. Qualquer instabilidade severa, ou mesmo a mera perspectiva de bloqueio dessas vias comerciais, gera um prêmio de risco imediato nos mercados futuros. Consequentemente, o preço do barril de petróleo dispara. Como a nossa cadeia produtiva, o agronegócio e a malha de transportes dependem intrinsecamente do diesel e de fertilizantes importados, esse choque externo de custos é repassado instantaneamente. O resultado prático que chega até os senhores é a elevação da inflação nas prateleiras dos supermercados, forçando as autoridades a manterem taxas de juros elevadas, o que restringe o crédito e corrói o seu poder de compra. Em suma, não existem tensões isoladas na economia moderna. A verdadeira ilusão global é acreditar que estamos imunes. Analisem os mercados com frieza, protejam seus patrimônios e não se deixem guiar por narrativas superficiais. Muito obrigado pela excepcional companhia de hoje. Peço que deixem suas opiniões nos comentários e inscrevam-se no canal para não perderem nossas próximas análises de mercado. E até logo.